Vem cá, tem Botafogo e Vasco. O jogo é amanhã, né? Ih, lá vem a amanhã. zica. Em Newton Santos, no estádio Newton Santos. Como é que tá o Botafogo, hein? O Bandeira pro Favoritaço. jogo. Muito favorito. Muito. É favorito? Vem Contra embalado. É Contra o favoritaço? Vasco sempre, né? Um baita empate em 0x0. Contra o Vasco o Mirassol. sempre É, o Vascão tá vindo de um toque-toque aí, né, meu amigo? É. Pois é. O Vasco vinha numa ascensão maravilhosa. Aí pensou, tem o Botafogo. Já tremeu antes. Perdeu. Já perdeu o favoritismo, porque o Vasco não dá certo ser favorito. Já perdeu antes o favoritismo. O Botafogo ainda tem desfalque do Joaquim Correia. O Savarino não sabe se joga. Então, eu não sei se o Ancelotinho vai colocar 3 volantes, como colocou contra o Mirassol. Acho até uma boa solução, desde que ele escalhe o Santiago no lugar dele, que é a ponta direita, porque o time do Diniz dá transição para o adversário ainda. O Vasco é um time forte, mas tem problemas. O Vasco vai precisar vencer. Se quiser pensar em Libertadores, G7, então pode ser que dê a transição para o Botafogo, mesmo no Newton Santos. Se o Botafogo jogar com 3 volantes, não tem problema, ao meu ver, desde que saiba escapar pelos lados, com o Santiago, com o Jefinho. Então pode ser até que o Botafogo tenha o Léo Link no gol, o Vitinho na lateral direita, Barbosa continua na zaga pela direita, já que o Botafogo não tem zagueiro destro disponível. Melhor poupar, né? O que tem, O que tem, melhor poupar. O treinador não confia no Gabriel Silva, então com o David Ricardo pela esquerda e provavelmente o Telles. E aí, a dúvida, se ele vai com o Danilo e o Marlon Freitas, ou o Danilo e o Newton, ou os 3. Newton, Danilo, Marlon Freitas, aí Santiago, Arthur Cabral, provavelmente, e o Jefinho ou Cuiabano na esquerda. É um time forte, porque mesmo com muitos desfalques, o Botafogo tem como vencer o Vasco, tem como vencer vários times. Provou contra o Mirassol. O que o Botafogo fez contra o Mirassol? Ganhou do Mirassol? O adversário estava melhor na tabela, estava melhor. O Botafogo puxou o nível do jogo para baixo. Falou, vamos trazer o nível aqui para baixo. Eu reparei. Vai ficar assim, rosco no meio campo aí e vai ser isso. Faltou a saída pelo lado e o Botafogo não conseguiu vencer. Mas eu acredito, até pelos desfalques do Vasco, que o Botafogo consiga fazer um bom jogo. O PH é um desfalque importante, o Nuno também. Então, o Botafogo tem que vencer, até pensando, falamos ontem aqui, lá, no G5. Porque, por mais que o time não esteja tão bem, está oscilando, o G7 é muito viável hoje. Se vencer mais 3 jogos, 57 pontos, aquele cálculo que nós fizemos ontem, o 8º colocado dificilmente chega a 56 pontos. Mas o Botafogo pode olhar para o G5. Se o Vasco? É. O que eu posso falar, hein? Quer que eu pode fale? falar Fala que você. Eu acho que é um ótimo sinal pro Vasco. eu tava falando do Botafogo, não era do Vasco ainda para cair. Sabemos do seu histórico. Foi só eu citar. Temos memória, temos Eu memória. citei 2 desfalques do Vasco, mas não tinha entrado ainda no Vasco. Eu não tinha entrado no Garone ainda, gente. Era Botafogo, né? Não, sai. Era o Botafogo. O favorito Mas do é um Botafogo. jogo que tende a ser bom, assim, movimentado. Em casa, pelo menos, o Botafogo costuma atacar bastante. O Vasco também vai buscar atacar. Como eu falei, o Diniz não tem o que fazer amanhã. Ele tem que correr para tentar buscar o resultado. Se o Vasco tivesse vencido o São Paulo, teria ido a 45, poderia empatar amanhã em número de pontos com o Botafogo. Não Pressão venceu, menor, né? então resta a vitória. O Botafogo tem que se aproveitar disso. É claro que em algum momento, no campo ofensivo, vai ficar com a bola, vai querer circular, mas se aproveitar os espaços, pode se dar muito bem. Eu acho que foi o duelo que mais teve, né? Tanto do Diniz quanto do Ancelotinho, né? Por conta dos jogos da Copa do Brasil, né? Eu acho que talvez o time que o Ancelotti mais enfrentou desde a chegada dele ao Botafogo foi o Vasco e do Diniz também. Então os dois se conhecem muito bem, né? Tanto o Vasco, o Diniz, o Vasco conhece o Botafogo conhece o Vasco. Acabaram de se enfrentar pela Copa do Brasil, o Vasco avançou, mas sempre jogos equilibrados, né? O jogo do brasileiro que teve o primeiro, um dos primeiros jogos do Diniz, se eu não me engano, ou o primeiro. Acho que foi o 4º ou 5º do Diniz. Acho que foi o primeiro depois da Copa do Ancelotti. Mundo. O primeiro do Ancelotti, acho que depois da Copa do Mundo. E aí depois os 2 jogos da Copa do Brasil que foram equilibrados também. Então acho que a tendência é ter um jogo bem equilibrado no Newton Santos. Cara, eu até vejo um leve favoritismo pro Vasco. Eu acho que o Vasco tem jogado melhor do que o Botafogo. Acho que o Botafogo tem oscilado um pouco mais do que o Vasco recentemente. Até acho que o Botafogo tem feito jogos melhores fora de casa do que em casa, assim. Na minha visão, o Botafogo tem conseguido ir um pouquinho melhor fora.
E o Vasco tem ido melhor fora de casa também. Então, assim, o Vasco acabou de tropeçar em São Januário. E o Vasco joga bem no Newton Santos. Já falei isso aqui até no jogo. Teve um jogo contra o Flamengo no Carioca, que o Vasco levou pra lá. O Vasco tem feito alguns jogos no Newton Santos. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem equilibrado, assim. Falei, acho que tem um leve favoritismo, talvez pelo momento do Vasco, apesar da derrota pro São Paulo em São Januário. Que eu acho que pode ter ensinado bastante ao Diniz também. Né? Até alertei isso na sexta-feira. Olha, o Vasco tá embalado, a tendência, até o Crespo falou isso na coletiva, né, que entrou olhando primeiro para a fase defensiva para tentar neutralizar o time do Vasco e conseguiu até certo ponto neutralizar em alguns momentos. Eu acho que o Diniz vai entrar talvez um pouco mais cauteloso contra o Botafogo, tentando propor um pouco menos, acho que tendo um pouquinho mais de tato ali, né? Acho que vai precisar, até porque no segundo tempo, principalmente, o Vasco deu uma desandada com as modificações do Diniz. Vamos ver como é que vai ser a estrutura. O Vasco não tem o Nuno e não tem o PH. A tendência é o Verratti voltar ao time titular, porque o Ryan voltaria para jogar na ponta, o Gomes na outra ponta e o Verratti voltando a ser titular. E o Verratti costuma ir bem contra o Botafogo. Já tem 4 ou 5 gols contra o Botafogo, se eu não estou enganado. Uma das principais vítimas aí do Botafogo desde que ele chegou ao futebol carioca. Mas bastante equilibrado. Acho que um duelo bem equilibrado entre Vasco e Botafogo. Um duelo direto para G8, né?